Amém? Quem está feliz aí com o Senhor? Eu estava orando desde ontem, eu preguei aqui no culto da Aliança Jovem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Joane, eu sou o pastor de jovens aqui da igreja. E eu estava orando, pedindo uma direção de Deus, qual a palavra que eu iria compartilhar hoje. Eu compartilhei ela há algum tempo atrás, aqui, e eu senti o desejo de compartilhar ela novamente. E eu queria falar hoje sobre o segredo de homens que marcaram o mundo. Diga para a pessoa que está do teu lado, o segredo dos homens. E quando eu falo homem, para as irmãs não ficar com raiva, tá a mulher também, que marcaram o mundo, amém? E nessa tarde eu queria compartilhar. Nós olhamos homens que marcaram a história na área da saúde, homens que marcaram na área da ciência, da matemática, da história, do português. Mas eu não quero falar simplesmente desses homens. Eu quero falar de homens que marcaram o mundo através do Espírito de Deus. E quando eu me converti, há algum tempinho atrás, eu comecei a ler várias histórias de homens que marcaram o mundo, e isso encheu o meu coração, a minha vida, com a busca, com a procura por saber de homens que marcaram o mundo. O pastor João começou falando aqui de João 14. João 14, ele relata uma história de Jesus falando com os discípulos, e ele começa a dizer assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habita em vocês, e ele estará com vocês, não se preocupe, não perturbe o coração de vocês, porque para o lugar que eu vou preparar a morada, e vocês não vão ficar só. Os discípulos começaram a se desesperar, porque Jesus iria subir, e eles entregaram toda a vida deles a Jesus, e agora Jesus ia subir aos céus, Jesus ia ser crucificado, e os discípulos começaram a perguntar, Senhor, como é que vai ser agora? Como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar órfãos, nós vamos ficar sem ninguém. Aí Jesus diz para eles assim, não, fique tranquilo, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vai ajudar vocês em toda a verdade. Então, nós estamos debaixo de uma promessa. Eles caminhavam debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Que nos últimos dias o Espírito Santo iria derramar sobre toda a carne. Aí todos nós sabemos, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, e toda a terra será cheia da glória de Deus. E os discípulos, Jesus morre, Jesus ressuscita. João 1, ele se revela a Pedro, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? Aquela história que todos nós conhecemos. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar as coisas? Quando é que nós vamos viver uma vida em plenitude contigo? Jesus diz assim, Atos 1:8, abre aí a tua palavra em Atos 1:8. A palavra do Senhor diz assim, mas receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus diz para eles assim, olha, fique aqui, não fique nervoso, não fique angustiado, porque vocês vão ficar aqui no alto, e vocês serão revestidos de todo o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão a minha testemunha.
Um escritor antigo chamado A.W. Tozer, ele diz assim: a igreja de Jesus, ela nunca seguia pela cabeça. A igreja, ela seguia pelo coração. O Espírito Santo nunca vai encher a cabeça de um homem. O Espírito Santo vai encher o seu coração. E o que eu posso compreender é que muitas pessoas, eles querem uma fórmula, eles querem algo sobre o Espírito Santo. Quando eu me converti, quando eu vi alguém ser batizado pelo Espírito, eu comecei a orar. Eu lembro que eu orei 40 dias, jejuando, querendo ser batizado, porque eu ficava muito encabulado. E quando eu fui batizado, com uma das evidências, que é o falar em línguas, eu comecei a falar em línguas. Aí a minha alma, com a minha mente, ficava me boicotando, dizendo: tu está vivendo, isso daí é mentira, isso daí é mentira. Só que algo começou a ser transformado dentro de mim. Então eu fui tocado pelo Espírito Santo, e aquilo ali gerou uma convicção de quem eu era em Deus. Então o Espírito Santo, ele não simplesmente vai tocar a tua mente, como Romanos 12 diz, ele vai tocar teu coração. E Atos 2, todos nós conhecemos o que acontece. Porque tem muita gente que lê sobre o Espírito Santo. Tem muita gente que fala do Espírito Santo. Tem muita gente que, sabe, tem grandes testemunhos da vida de alguém sobre o Espírito Santo. Mas uma coisa é você falar do Espírito Santo. Outra coisa é você experimentar o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado, uma coisa é você falar do Espírito Santo. Outra coisa é você experimentar. E eu tenho convicção que o desejo de Deus é que você saia daqui hoje experimentando o Espírito Santo. O que acontece em Atos 2? Os discípulos, Atos 1, estão esperando uma promessa, estão esperando. Atos 2, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, Atos 2, versículo 2, diz assim: de repente, diga de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Então a Bíblia diz que em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a casa. A galera começa a falar novas línguas. Um americano que estava lá, ele começava a falar a língua do Japão, e eles se entendiam um ao outro, mas não era só essa língua natural ou terrena. Eles começaram a falar línguas estranhas, essa língua que nós falamos quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, 3 horas da tarde, o pessoal começou a se escandalizar, dizendo: que negócio é esse? Esse povo está bêbado a essa hora, esse povo está ficando doido a essa hora. Sabe por quê? Porque a religião nunca vai entender as coisas do Espírito. Você já viu aquela pessoa que ela quer entender as coisas? O mover de Deus começa a tocar na igreja e ele fica assim: será que isso é de Deus? Será que isso não é? E tal. Em vez de ele dizer: Senhor, eu sou um recipiente e eu estou disponível para que o Senhor me encha. A primeira coisa que estava, e o primeiro princípio que eu quero compartilhar hoje aqui é: o Espírito Santo só enche um recipiente que está vazio. Então você precisa se esvaziar de você. Você precisa se esvaziar do orgulho. Você precisa se esvaziar do eu acho, do meu achômetro. Você precisa se esvaziar da tua alma. Você precisa se esvaziar de tudo aquilo que é humano. Porque a Bíblia diz que nós somos seres espirituais e só vamos discernir as coisas do Espírito espiritualmente. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas para um momento de êxtase, que a igreja está reunida em adoração, ou um momento do encontro, ou um momento que você está lá naquele domingo do encontro. Mas o Espírito Santo é para toda a sua vida. Digo, o Espírito Santo
é para todas as horas. O pastor Antônio Cirilo diz que o batismo no Espírito, ou falar em línguas, é o seu espírito clamando ao Espírito de Deus aquilo que a tua carne não consegue clamar. Então, ele diz assim, olha, fale em línguas. É claro que você não vai atrapalhar o irmão que está do teu lado, mas fale línguas, porque quem fala em línguas edifica a si próprio. Então, quando você começa a falar em línguas, quando você é tocado pelo batismo, quando você é tocado pelo Espírito, você começa a falar em línguas, aí não tem aquele dia que você vai orar, que parece que tudo está gerando contra. O dia mau chegou para você, mas quando você começa a falar em línguas, parece que uma força dentro de ti, não é que venha de fora, é porque ele se manifesta de dentro para fora. Então quando você começa a falar em línguas, você começa a clamar, é como se tua carne, teu espírito começasse a clamar ao Espírito de Deus, aquilo que a tua carne não consegue. Porque nós oramos, Senhor, eu estou aqui, Senhor, Tu sabes os meus problemas, Tu sabes as minhas dificuldades, Tu sabes o que eu estou passando. Mas quando você começa a falar em línguas, sabe, parece que um rio começa a fluir dentro de você, porque a Bíblia diz que dentro de nós existe um rio, como o Herbert falou aqui, e ele flui. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos esvaziar de nós mesmos. E o segundo princípio, precisamos perder o controle. Tem muita gente que tem uma vida muito organizadinha, você já viu? Senhor, hoje não na igreja porque eu estou muito arrumado. O Espírito Santo não se manifesta na igreja hoje, porque eu estou de salto alto, eu estou de maquiagem. Mas a primeira coisa, a primeira, você precisa se esvaziar da tua humanidade. Segundo, você precisa perder o controle para o Espírito Santo. E quando eu falo de perder o controle, eu não estou dizendo que você vai ficar louco, não. Eu estou dizendo que você vai entregar toda a sua vida nas mãos dele, e você vai dizer, Senhor, faz o que queres de mim. O apóstolo Luiz Hermínio diz assim, olha, Espírito de Deus, eu estou facinho hoje. Se o Senhor não me derrubar, eu caio sozinho. Eu quero ser tocado pelo teu Espírito. A W. Tozer diz isso. O Espírito Santo nunca encherá um homem ou uma mulher que não aceita render-se ou entregar-se a Ele e entregar todo o controle da sua vida. Então, quando nos esvaziamos e entregamos o controle das nossas mãos, das nossas vidas na mão do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Jesus encontra com Pedro. Pedro está lá no meio da fogueira, João 21. Aí Pedro diz, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Aí ele diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai, você está curado, eu te restaurei. Ah, você me traiu, mas nós estamos quite agora. Então Jesus vai, então Jesus começa a manifestar o seu poder através de Pedro e João, os discípulos. E Atos 3, abre aí Atos 3. Atos 3, versículo de 1 ao 8 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Aos que entraram no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com a atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro:
não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, a Bíblia relata duas histórias. Que às 3 horas da tarde, eles estavam indo para onde? Para a igreja. Eles estavam indo adorar. A outra história era que o homem era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmola. Então, a rotina, a vida daquele aleijado foi alterada depois que homens tiveram um encontro com o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam indo, e quando chegou na porta do templo, a Bíblia diz que eles olharam para o aleijado e disse assim: ele me deu uma esmola, pelo amor de Deus, me deu uma esmola por caridade, me deu uma esmola. Aí ele disse o quê? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi do Espírito de Deus, eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que automaticamente ele ficou em pé, e ele entrou para o templo para adorar o Senhor. Sabe como um autor antigo, ele diz isso. Hoje nós somos uma igreja, e quando eu falo nós, eu estou falando, não estou falando da Nova Aliança, eu estou falando de toda a igreja do Senhor. Nós somos uma igreja rica, sim ou não? Sim ou não? Sim, meu irmão. E a pastora, quando ela orou por cura, ela falou algo que está em cima da minha mensagem. Leonardo Ravenhill, do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz assim: hoje nós somos uma igreja que temos prata e ouro, mas nos falta o poder do alto, que é o levanta e anda. Porque nós não entendemos que o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus agora repousa dentro de nós, e Ele nos ungiu para pregar as boas novas, trazer liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que nos chamem carvalho de justiça, plantio do Senhor. Isaías 61. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida? Os religiosos, mais uma vez, eles ficam furiosos. Por quê? Porque uma pessoa foi curada na porta do templo. E eles dizem assim: chama esses rapazes aí que estão fazendo zoada. Chama esses rapazes. E a Bíblia diz que Pedro e João foram para a frente do Sinédrio, uma reunião, e eles começaram a perguntar para eles: o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? O que foi que vocês fizeram com o aleijado que ficava na porta do templo? O que foi? Atos 4, abre aí, Atos 4. Atos 4, versículo de 8 a 9. Então, Pedro, o que ele estava, irmão? Leia aí para você o que ele estava. Diga mais uma vez. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, vocês nos trouxeram aqui
Porque alguém foi curado e vocês querem uma prova que ele foi curado. Sabe qual é a prova que ele foi curado? É que ele não está mais na porta pedindo esmola. E a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Você vê um Pedro que traiu Jesus, que Jesus encontra ele. Agora você vê um homem cheio do Espírito diante da religião, diante dos fariseus, dizendo: nós estamos e nós fizemos isso por causa do Senhor. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado: quando você está cheio do Espírito Santo. Eu costumo dizer para os jovens que você era um gatinho, agora você virou um leão. E diga para a pessoa que está do teu lado assim: olha, quando você está cheio do Espírito Santo, você é movido por tamanha autoridade e coragem. Diga: e coragem. A Bíblia diz que aquele homem estava cheio do Espírito Santo. A igreja começou a crescer. A igreja de Atos começa a crescer, o povo começa a se desesperar, e a Bíblia diz em Atos 4, versículo 31, eles começam a orar em cima da oração que Jesus ensinou. E a Bíblia diz em Atos 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam todos reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, Deus coloca em você coragem para anunciar as verdades desse livro, sabe, com mais destemor. Quando você é cheio do Espírito Santo, algo poderoso acontece dentro. Eles estavam sofrendo perseguição aqui, irmãos, e a Bíblia relata a história que é a primeira oração dos cristãos aqui. E eles começaram a orar, e eles estavam todos num lugar reunidos, igual Atos 2, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir daquele momento, eles começaram a anunciar a palavra do Senhor com mais liberdade. Aí você pergunta assim: rapaz, aquele meninozinho que eu vi ali quando ele se converteu, mas não era aquele meninozinho ali que tímido? Alguém já viu isso? Aquele menino era tímido quando eu conheci ele era meu vizinho, e agora ele é um pastor, né? E ele tem um negócio assim, elétrico. Parece que, meu irmão, quando você é tomado pelo Espírito Santo, algo poderoso acontece. Quando você se esvazia de você, quando você perde o controle da sua vida nas mãos dele, algo acontece na vida de pessoas simples, na vida de pessoas comuns. Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Um dia, um homem chamado Estevão, a Bíblia relata que Estevão testemunhou. Ele testemunhou as curas, ele testemunhou os milagres, e ele foi colocado diante do Sinédrio. A Bíblia diz que ele foi colocado diante do Sinédrio para testemunhar. E a Bíblia diz que ele não estava, irmão, diante de uma festa, ok? Ele não estava diante de um bolo de aniversário. Ele não estava diante, sabe, de uma formatura. Ele não estava diante, sabe, de uma colação de grau. A Bíblia diz que eles estavam diante dos religiosos da época. Por testemunhar, chamaram ele, colocaram ele diante do Sinédrio, diante da igreja, dos religiosos, dos fariseus da época, para dar conta do que eles estavam fazendo. E a Bíblia relata a história. Atos 7, versículo 55.
A Bíblia diz que Estevão estava diante do Sinédrio, como aqui a igreja. Imagine só, todos vocês aí, cada um com uma pedra na mão. Cada um estava com uma pedra na mão para matar Estevão. Sim ou não? Sim ou não? Estou pregando heresia aqui, irmão? Não, né? Eles estavam diante. Era verdade o que você viu, Estevão? E ele, sim. É verdade que vocês estão transtornando o mundo? É sim. É verdade que vocês estão curando os aleijados, que vocês estão tocando terror? Sim. E você não nega essa fé? Não. A Bíblia diz que todos estavam com pedras na mão. E a Bíblia diz que Estevão estava diante do Sinédrio. Sabe o que o Estevão fez diante do Sinédrio? Ele não olhou para os homens, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o sofrimento, ele olhou para o céu. Lembra dos Salmos? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do céu, do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Estevão está diante do sofrimento, diante das lutas, diante das angústias, diante das tribulações, mas a Bíblia diz que ele olha para o céu, os céus se abrem, a Bíblia diz que os céus estão abertos, Jesus em pé. Você consegue crer, irmão? Você consegue crer nisso? Um homem simples e comum como nós. A Bíblia diz em Atos 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Estevão estava diante de Deus, diante de Jesus. Ele não olhou para o sofrimento. A história diz que ele se tornou um mártir por causa da sua fé. A Bíblia diz que ele ficou em pé, céus abertos. Eu imagino a coisa mais linda do mundo, anjos passando, Jesus em pé, olhando para ele à direita de Deus, dizendo: espera só mais um pouco, que daqui a pouco tu estarás comigo aqui no paraíso. Espera só mais um pouco. Eu acredito que Deus, Jesus olhando para Estevão e rindo para ele, dizendo: relaxa que daqui a pouco tu estarás comigo. Sabe de uma coisa? Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida maravilhosa. Se você for numa igreja que você vai ouvir só um evangelho dizendo: venha para Jesus, que a sua vida nunca mais será a mesma. Venha para Jesus, que agora você vai ter o carro do ano. Venha para Jesus, que tu não terá mais dificuldade. Venha para Jesus. Fuja desse evangelho. Fuja. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus a quem nós pregamos, Ele disse assim: olha, no mundo que vocês estão vivendo, que eu vivi, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, resista. Sabe por quê? Porque eu venci. E se eu venci, vocês vão vencer. Porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E vocês ainda vai ter alguém para auxiliar vocês, que intercede com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo. Uma das características do nosso Deus é Emanuel, que significa Deus conosco está. Deus está contigo no deserto, Deus está contigo no vale, Deus está contigo na montanha. O autor diz que a Bíblia é o único livro que você lê ao lado do autor. Você consegue crer nisso? Então, olha aqui para mim. Jesus disse assim: ei, não se preocupe não, que me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se o mundo, não sou eu que digo isso, viu? Se o mundo me odiou, se preocupe não,
vai odiar vocês também. Se o mundo me perseguiu, ele vai perseguir vocês também. Mas sabe de uma coisa? Tenha de bom ânimo. Fique firmes. Seja fervorosos no Espírito. Que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Se prepare para o dia mau, Efésios 6. Se revista de toda a armadura de Deus, para que você se revista no dia mau. Se prepare, porque o negócio vai piorar mais ainda. Palavras boas para um domingo, né, pastor? Mas não sou eu, irmão, é a Bíblia que diz. E quando estivermos passando por tudo isso, não se preocupe, não será o fim. É só o início das dores. Mas sabe de uma coisa? Estevão estava chegando no final da vida dele aqui. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Então quando você está cheio do Espírito Santo, e olha, eu não estou dizendo que está cheio do Espírito Santo, irmão, é viver caindo não, viu? Isso é bom. É maravilhoso, quem gosta? Eu gosto, eu amo as coisas do Espírito. Sabe por quê? Porque as coisas do Espírito não tem como controlar, não tem como você dizer assim, não, isso aqui, não, quando Ele quer, Ele faz. Um dia eu estava num acampamento, na outra igreja que eu me converti. Eu estava num acampamento, e nesse acampamento, começaram a falar do Espírito Santo, pastor João, e aquele negócio. E aí eu estava meio frio, né? Estava frio mesmo, meio não, eu estava todo frio. Eu sentei na cadeira, e estava aquele mover. Aí a pastora Antônia do Carmo, da comunidade Shalom, ela diz assim, no meio daquele mover, ela diz, meu filho, Deus fala para mim que tem um anjo do teu lado aí, tipo tu aí, ó. E eu falei, tá, não tem nada. Tem nada, é só Miguel daí, na língua do brasileiro, né? E ele falou, ó, aí meu irmão, aí as coisas do Espírito não tem como mexer, né? Ela disse assim, tá duvidando, né menino? Só eu sei a briga que eu estava dentro de mim, irmão. E eu fiquei aqui, ó, na posição, e ela disse assim, o anjo está te tocando aí. Eu falei, tá nada, eu quero é ver. Vou me amarrar bem aqui tá travado, não sai nada. Quando eu abri os olhos, eu estava no chão, irmão. Sabe por quê? Porque as coisas do Espírito não se controlam. As coisas do Espírito não tem como manipular. As coisas do Espírito não tem como você arrumar um jeitinho. Não, é do meu jeitinho. Deus só vem do meu jeitinho aqui. Quando você perde o controle para Ele. Sabe de uma coisa? Quando eu comecei a passar pelas lutas, quando algumas pessoas começaram a falar, o que vocês vivem aí é mentira, esse negócio do Espírito Santo. Ninguém pode arrancar a tua experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque você não está louco. Quando começou a acontecer os moveres aqui, no início da nova aliança, a gente apanhava de todo jeito. Se andava descalço, apanhava. Se deixava o cabelo crescer, apanhava. Se raspava, apanhava. Sabe por quê? Porque a religião, ela você nunca vai andar com as coisas do Espírito, com a religião. E sabe quem mais perseguiu Jesus? Não foram os pecadores, foi os religiosos. Porque a religião mata e Jesus Cristo vivifica, amém? Um dia eu estava lendo um texto, a igreja começa a crescer de Atos, e aí as viúvas começam a ser esquecidas. E aí a galera começa a esquecer dos judeus, de outra fala, daí dos gentios, aquele negócio todo. E eles falam, nós precisamos fazer uma reunião aqui, porque tá fora do normal. As viúvas estão sendo esquecidas, aquele negócio todo, a igreja não está cumprindo o papel. Aí o apóstolo diz assim, pois tá bom, pois escolha 7 homens. Se eu não me engano é 7.
E ele diz assim, olha, uns vão servir a mesa, que era cuidar das coisas administrativas, o escritório, as ofertas, mandar as cestas para as viúvas, e outros que vão ficar só para o estudo da palavra e para a oração. Tá bom, vamos dividir. Mas espera aí, precisa ter uma característica. E qual é a característica? Eles precisam ser cheios do Espírito. E olhando esse texto um dia, me veio uma pergunta: quem precisa ser cheio do Espírito para cuidar de uma mesa, irmão? Da ceia, para dar oferta, para entregar uma cesta básica? Quem? Você já se parou para perguntar? Porque uma pessoa, quando ela faz algo no automático, ela começa a murmurar, até para vir para a igreja, você já viu? Mais uma vez, eu tenho que ir para a igreja, é um peso, e não sei o que. Mas quando você faz as coisas cheio do Espírito, até servir uma mesa da ceia, você serve com alegria, sabe por quê? Porque você não está fazendo a homens, você está fazendo a Deus, e no Senhor, o nosso trabalho nunca é em vão. Quando as coisas começam, sabe, fadigar a célula, a tua vida de oração, você precisa urgentemente orar, pedindo, Senhor, que nunca falte óleo sobre a minha cabeça, e esse óleo representa o Espírito. E eu vou me dedicar ao Espírito de Deus. Atos 13. Atos 13, 46 a 52. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe, Paulo começa a pregar o evangelho e diz: olha, eu vim até vocês para anunciar, para que vocês vivam essa vida eterna. E aí a Bíblia diz que a galera começou a perseguir eles e rejeitar eles. E Paulo faz o quê? Paulo faz algo que Jesus ensinou. Quando vocês estiverem indo na grande comissão, vocês levem apenas a mochilinha, não levem muito peso. Quando vocês chegarem na casa de alguém, saúde eles com a paz do Senhor. Se eles não der, faz o quê? O que eles fazem? Sacode a poeira dos pés e vai embora. Mas a Bíblia aqui diz que eles fizeram isso que Jesus ensinou. Mas a Bíblia diz que eles saíram alegres, cheios de alegria e cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles estavam lembrando que Jesus disse para eles,
que vocês vão sofrer por causa do Evangelho, porque vocês vão sofrer por causa da palavra de Deus. O Evangelho, irmão, a palavra do Senhor, ela é comparada a uma espada e não um travesseiro. Porque o Evangelho é um lugar que nos confronta, é um lugar que mexe conosco. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Atos 17. Atos 17, no versículo 16. E eu amo esse texto, eu já estou quase encerrando. Esse texto relata que eles estavam pregando o Evangelho por todos os lugares. Eles estavam famosos da época. Só que a fama não era bom para eles lá. E quando eles estão pregando o Evangelho, eles chegam a um lugar, e aí eles dizem assim, olha, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, para os religiosos da época, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, chegaram aqui. Você consegue entender isso, irmãos? A Bíblia relata assim, olha, eles começaram a ficar tão desesperados, porque esses homens estavam tocando o mundo, esses homens estavam tocando todas as cidades que eles iam, esses homens estavam, tocando com a glória de Deus, e a Bíblia diz que as outras pessoas diziam assim, ei, a esses homens que estão transtornando o mundo, chegaram aqui hoje. Esses homens, então, a igreja de Jesus, você é a igreja, você precisa carregar uma identidade, você andando com o Espírito Santo, você vai fazer coisas e proezas diante dessa cidade, diante desse estado, diante da nossa nação, porque esse é o desejo do Espírito Santo, tocar a nossa cidade. E você precisa estar cheio. Sabe que tem muita gente que foge, tem medo das coisas do Espírito, sabe por quê? Porque nós temos que morrer para a vida velha. Gálatas diz que aqueles que conheceram a Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões. O apóstolo Paulo dizendo em Romanos 12, do 9 em diante, ele diz assim, olha, seja fervorosos no Espírito. Ser fervoroso no Espírito não é para um domingo apenas. Você não foi criado apenas para um domingo, irmão. Você foi criado para viver uma vida de plenitude todos os dias. E eu não estou falando que uma vida de plenitude não tem problemas, tem sim. Mas sabe de uma coisa? Você vai falar aquilo que que Davi disse, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. Então nessa noite, o desejo de Deus é que você saia daqui tocado pelo Espírito. Qual foi a última vez? A minha pergunta é, você deseja, irmão? Você deseja o Espírito Santo? Ou você está tão no automático que não, o que vier. E nós, como Nova Aliança, e Deus me usa direto para lembrar isso. Nós somos uma igreja que fomos gerada no meio do fogo. Quem está aqui desde o início dessa igreja sabe que nós fomos gerados no meio do fogo e nós não podemos deixar esse fogo se apagar. Um dia, um homem chamado Cliff Green, ele acorda de madrugada. Ele acorda de madrugada
E ele começa a orar de madrugada, dizendo: Senhor, algumas coisas mudaram dentro de mim ao longo da caminhada contigo. Ao longo da caminhada que eu tive contigo, algumas coisas mudaram. Eu não estou mais tão faminto pelo Senhor. Eu não estou mais com tanta sede pelo batismo do Espírito. Eu não estou mais com tanta fome das coisas do Espírito Santo. Senhor, dá-me novamente sensibilidade, dá-me novamente uma sensibilidade da pele de um bebê, para que eu consiga desfrutar novamente do Teu Espírito. E ele começou a escrever uma música que todos nós conhecemos. Ele começou a escrever uma música que tem mais de 30 anos que ela é tocada, que é: Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Vem limpar, brilhar o meu primeiro amor. Então, sabe qual é o desejo? O meu desejo essa noite é que você saia daqui desejando o Espírito de Deus. Desejando o Espírito de Deus. Quando você estiver fazendo exercício, eu boto um fone de ouvido, irmão. Esse dia eu estava correndo aí no 50 bis ali. Eu até brinquei com os meninos. Sozinho, com um fone de ouvido. E eu correndo aqui e falando em línguas. Aí passa uma irmã para mim e diz: pastor, e a máscara? Eu falei: meu Deus, meu irmão. Correndo num bafo quente desse de Imperatriz, quem é que consegue? Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo é para quando você estiver no carro sozinho. Eu viajo algumas vezes, irmão. Eu quero chegar em casa. Eu coloco aquelas músicas que ativam o meu espírito. E eu começo a falar em línguas. Eu faço uma viagem quase toda falando em línguas. Porque o Espírito Santo não é para apenas aqui, daqui a pouco. O Espírito Santo é Deus conosco, é Emmanuel, é para todas as horas. E você precisa desejar Ele. A Bíblia diz em Mateus 6, olha, fecha a porta do teu quarto e entra no secreto com Ele, que o Pai que está em secreto vai te recompensar. O problema é que nós achamos que o secreto é a vida financeira. O secreto é a riqueza. Deus entrega os seus presentes a nós. Mas o lugar secreto, a recompensa, é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Quando nós vamos para o lugar secreto, Ele se manifesta. Feche os olhos, fique em pé, vamos orar.